Eu sou Denise Medeiros, eu sou astróloga e escritora, e em 2011 eu fui diagnosticada com uma doença incurável do coração e tinha poucos meses de vida. Aí, antes de eu ser diagnosticada, o meu coração parou. Eu estava sentada numa cadeira com mais outras pessoas e senti algo gelado entrando no meu peito. Isso eu lembro muito bem. Algo gelado entrando no meu peito e senti meu coração tremer. Porque o normal é tu não sentir o coração bater. O coração faz tudo sozinho, é como o estômago, como qualquer outro órgão. Se tu sente que está te incomodando ou tu está percebendo ele trabalhar, é porque tem algum problema com ele. E aí, na hora, senti meu coração tremer. Daí, depois eu fui saber que isso é a fibrilação, né? Que é uma arritmia no nível máximo, que realmente ela é fatal. E aí, quando eu senti isso, foi a última coisa que eu me lembro, que eu senti ainda dentro do físico. Depois, escureceu a visão, mas eu ainda via. Mas via, só que eu sabia que não era com os meus olhos. Eu enxergava de uma outra maneira, mas os meus olhos ainda estavam escuros. E nisso eu senti o meu corpo flutuando, meu corpo etéreo flutuando, sair desse corpo. E no mesmo momento eu já estava dentro de um túnel. Esse túnel era preto, ele tinha as paredes dele preta, arredondadas, né? E dentro daquele túnel se materializou uma entidade, né? No formato de um Buda, todo de ouro. E esse Buda, ele colocava as mãos assim, nessa maneira, para mim, né? E é como se as pontas do dedo dele fossem magnéticas e me levassem. E na hora que eu vi aquilo, eu pensei assim, eu digo, eu devo estar morrendo, porque pelos relatos que eu vi as pessoas contarem, né? Mas até então, né? Daí eu perguntei assim, porque é interessante que nesse túnel todas as tuas perguntas são respondidas na hora. Tu entra em contato com uma inteligência universal que te responde tudo. Aí eu perguntei, e o meu filho? Porque eu tenho 3 filhos e o menor na época tinha 13 anos, e era desse que eu me referia, né? Porque era novo e telepaticamente me responderam: não tem problema, ninguém é insubstituível aí, pode vir, né? Bem taxativo e firme comigo. Então eu digo, bom, então se é assim, vou ir, né? Daí até ele me detalhou um pouco, ele disse, olha, essa identidade que tu tem como mãe, como pessoa, ela só vale para ir. Tu não, na realidade, tu não é isso, tu não precisa disso. Pode vir, né? Desapega e vem. Aí eu fiquei mais tranquila e comecei a aproveitar mais a experiência, né? Então, foi muitas perguntas que eu fiz, eu tentando lembrar tudo nesse momento é meio difícil, mas é como se eu tivesse ficado com algo aberto. Isso está sempre comigo, hoje em dia. Quando eu quero saber de alguma coisa, aquilo vem para mim, sem esforço. Nunca mais se fechou essa porta. Então, várias perguntas eram respondidas ali, e chegou um ponto que as pessoas que estavam comigo viram que eu tinha me desfalecido, né? E começaram a me chamar. E me chamar, e eu ouvia elas e dizia, eu não quero voltar, não me chama, porque a sensação de paz e de amor, era uma coisa morna, era uma coisa gostosa, acolhedora, e tinha um som lá, era um som como se fosse uníssono, vários instrumentos tocando na mesma nota. É uma música que eu também nunca ouvi aqui.
e é difícil de explicar, porque eu também não entendo muito de música, mas era muito afinado, muito bonito. E quando eu cheguei, e daí eu vi essa luz que ficava no fim do túnel, e eu entendi que eu fazia parte daquela luz. Então, só a mim cabia me entregar e voltar naquela luz. E eu, cada vez mais, eu sentia mais amor e mais tranquilidade, mais paz, e indescritível nas nossas palavras aqui, o que a gente sente, né? Então, quando eu me aproximei mais dessa luz, foi quando as pessoas começaram a me chamar mais. E aí, numa daquela, apagou tudo e eu voltei. Aí eu fiquei umas 24 horas completamente desconectada da nossa realidade. Eu não conseguia me conectar. A experiência foi muito forte, que mudou alguma coisa dentro de mim. Isso assim, porque desde que eu era muito pequena, desde que eu me lembro da minha infância, eu sempre tive a facilidade de me comunicar, a sensibilidade de me comunicar com outras realidades. E, por incrível que pareça, durante toda a minha vida eu tinha certeza que isso ia acontecer, como várias outras certezas, né, que eu tive. Então, eu tinha certeza que em algum momento isso ia acontecer comigo, que eu realmente ia encontrar com a morte. Dessa forma, encontrar e voltar. Isso eu sabia. Durante toda a minha vida parecia que... Tanto é que quando aconteceu, o que eu fiquei pensando, né, na hora? Porque a gente pensa, é só a consciência, mas ela é pensante da maneira que é aqui. O corpo é muito leve, muito sutil e bonito. Eu me lembro que eu toquei em mim, assim, e a pele era como se eu tivesse uns 15 anos, era uma pele muito novinha, muito bonita. E eu me sentia muito bem dentro daquele corpo fluídico, sem peso. E o tempo lá não existia. Não tinha como tu contabilizar o tempo. Isso não existe, né? Então, foi algo assim que transformou a minha vida totalmente. Porque depois disso, eu entendi a morte de uma outra maneira, não que antes eu também não me aproximasse da espiritualidade e tivesse todo esse entendimento, mas mudou totalmente, porque eu entendi que isso é uma experiência, isso não é o que é realmente a nossa essência. Isso é só uma experiência temporária, porque aqui, na terceira dimensão, a gente precisa medir tempo, porque a gente tem mede o espaço, né? O espaço-tempo é diferente, e isso não existe lá. Não existe isso. Não existe o falar. É tudo telepático. Tudo que eu recebi de informação foi telepatia. E eu também usava telepatia, né? Então, e depois disso, muitas vezes eu me perguntava, mas por que eu voltei? Por que eu consegui me tratar e curar uma doença? Quer dizer, curar não, até hoje eu sou doente, né? Eu vivo com um ressincronizador cardíaco e tal, mas por que eu escapei de algo que é 100% mortal? Né? Por que eu morri e voltei? E depois não foi só nessa vez que eu morri. Durante essa minha evento da minha doença, eu tive 4 paradas cardíacas, né? Contando com essa. Mas nas outras eu não tive essa experiência. Foi só na primeira vez que eu morri que eu tive essa experiência. Então, me abriu muitas portas. Eu notei, assim, que é muito fácil para mim hoje consolar alguém que perdeu uma pessoa querida. Quando eu conto como é e como essa pessoa está se sentindo lá, porque não tem como... Claro, eu acho que as pessoas muito apegadas, têm uma personalidade mais difícil, talvez sofram, eu falo por mim,
Mas é que lá acaba tudo, a arrogância, o preconceito, a raiva, o rancor. Não existe nada disso lá. E eu me lembro que uma das coisas que eu perguntei para essa inteligência foi isso. Eu disse, aqui não tem arrogância. Por que as pessoas são tão arrogantes? Né? E se o que existe de maravilhoso mesmo não está aqui, né? E uma das coisas que eu entendi lá a certo momento em que eu estava no túnel, eu fui levada assim como se eu tivesse me afastado do planeta e tivesse andado pelo universo, né? Como um pontinho de luz, era só isso que eu era. E daí até eu falei, né, para essa inteligência, eu digo, ai, que vergonha, eu morri na frente de todo mundo. Imagina que vergonha, o que vai acontecer? Agora eles vão olhar, eu tô morta. Olha isso, eu estava falando com as pessoas agora há pouco, eu morri. Daí ele é engraçado porque assim, eu não via ele, né? Mas é como se ele tivesse feito assim, com os ombros, sabe? Tipo, ai, grande coisa, não tem problema, deixa lá, sabe? Como se realmente aqui é uma experiência passageira, transitória. Nós é que valorizamos demais, nós damos importância demais a coisas que não deveríamos dar. Então, depois disso, eu vi, claro, que passei por muitos processos, porque eu estava muito doente, levou muitos anos, né? Aí, como eu sofri muito quando eu fiquei doente, porque era uma doença rara e fatal, e eu tinha pouco tempo de vida, eu pensei assim, já que eu vou morrer, eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas que descobrem doenças fatais. Porque eu, lá naquela experiência, eu entendi que isso não é tão grave assim. É grave no sentido não da saúde, mas grave no sentido de como aquilo me comprometeria perante a minha existência cósmica, né? Isso não afetaria em nada. Então, eu escrevi esse livro para ajudar as pessoas nessa situação, né? Porque é muito pânico, é muito pavor, né? Os médicos diziam para mim na minha frente que, olha, realmente não tenho o que fazer contigo. E eu tentava buscar soluções e foi uma luta muito difícil. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu ainda tinha muita certeza que tudo ia dar certo e que ia se resolver. Mas o interessante é que o livro, eu levei uns 3 anos para terminar ele, porque eu estava esperando morrer, né? E daí, se eu morresse, eu não sabia como é que eu ia acabar o livro. Então, foi muito engraçado, porque foi na última cirurgia que eu fiz que eu decidi, não morri, fiz 4 vezes. E agora a previsão para mim morrer se extinguiu. E realmente eu tenho mais proteção do que tu, que qualquer pessoa que está vendo o vídeo, de morrer. Porque eu tenho um desfibrilador implantado em mim. Então, se meu coração parar, vai ter trabalho para ele ficar parado, porque o negócio vai mandar ele bombar de novo. Então, isso tudo transforma. Não existe como não transformar. A gente passa a entender tudo de outra maneira depois que passa por uma experiência assim. Né?